Olá, presidente Alisson Paulinelli, seja bem-vindo ao Destaque Rural. É um prazer tê-lo conosco nessa manhã para falarmos a respeito de uma projeção para 2021 e também um balanço de 2020. Mas para iniciar, gostaria de parabenizá-lo pela indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa indicação, para depois nós seguir para o tema do balanço de 2020 e uma projeção para 2021. Olha, essa indicação muito me honra, especialmente porque eu entendo que o premiado não serei eu, será a agropecuária brasileira e sua capacidade de produzir alimentos sem haver nenhum desgaste nos recursos naturais. É a agricultura tropical mais sustentável que o mundo conhece e que, nesta condição, oferece aos consumidores alimentos de melhor qualidade, com preços mais compatíveis e com constância de oferta, que é muito importante para o consumo internacional. O Brasil hoje é um grande exportador de alimentos e vai aumentar substancialmente daqui para frente. O senhor iniciou a sua trajetória aí na contribuição com a evolução do agronegócio brasileiro na academia, depois se dedicou a políticas voltadas ao agro, né? Gostaria só que o senhor falasse um pouco como é que foi esse início, para a gente situar aí a nossa audiência da importância que foi o trabalho do senhor ao longo da sua carreira. Eu era diretor da Escola Superior de Agricultura de Lavras, hoje Universidade Federal de Lavras. E de lá eu fui convidado para ser o secretário da Agricultura do Estado de Minas Gerais, no governo do Rondon Pacheco, que foi um governador excelente, um homem de visão muito ampla e que nos permitiu fazer uma proposta de desenvolvimento na agricultura mineira que foi o preâmbulo do que eu pude fazer depois, quando fui convidado pelo presidente Geisel para ser o seu ministro da Agricultura. As bases do plano que eu levei para Brasília, eu já tinha absoluta segurança e conhecimento dele pelos 3 anos que trabalhei em Minas Gerais, cujos resultados já começaram a aparecer. E aí, eu, no Ministério, pude fazer as propostas de um plano estratégico que deu certo, baseado, sem dúvida nenhuma, com a ciência em primeiro lugar. E, depois da ciência, uma forma de transferência dessa tecnologia com uma assistência técnica, com um crédito em políticas públicas bem definidos e com um trabalho planejado para que ele tivesse princípio, meio e fim, onde se podia, a qualquer época, avaliá-lo e abrir a sua oferta de resultados. O programa deu certo. O primeiro projeto que se desenvolveu foi no desenvolvimento de uma agricultura tropical sustentável que não existia no mundo. O Brasil fez isso em menos de 30 anos e constituiu hoje um novo núcleo de produção com alta capacidade de sustentabilidade e de competitividade. O Brasil hoje produz alimentos melhores, mais baratos e com constância de oferta, o que o colocou em primeiro lugar no mercado internacional. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como é que foi para a Associação Brasileira de Produtores de Milho o ano de 2020, um ano de pandemia, mas que tivemos também bons preços, boa liquidez de produto. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Olha, eu, em primeiro lugar, quero dizer que foi um ano excelente. O único problema que nos preocupou e preocupa ainda
é que o Brasil não produziu o que precisava produzir. Nós tínhamos que ter crescido um mínimo aí de 10% a 15% na nossa produção, e não crescemos esse tanto. Agora, o que nos preocupa é que o Brasil hoje se colocou no mercado internacional como um excelente fornecedor do melhor milho que está circulando no mercado internacional. Então, a demanda cresceu muito. Se nós produzimos em torno aí de 105 milhões de toneladas, elas não foram suficientes para um abastecimento interno pleno e de preço razoável, como também lá fora nós perdemos muitos clientes, entre aspas, muitos parceiros na compra desse milho brasileiro. A China mesmo pretendeu comprar muito mais milho do que foi possível. A nossa ministra fez um trabalho brilhante durante esse período de 2020 com os países árabes e outras áreas no consumo de Europa e outras áreas que consomem milho. E a demanda aumentou muito, mas nós não tivemos o milho suficiente. A nossa grande preocupação é que todo grande produtor de milho no mundo subsidia muito os seus produtores. Aqui no Brasil, nós entendemos que não há necessidade de subsídios, mas estamos sofrendo ainda fenômenos que desgastam muito, como tributação indireta. O produtor brasileiro não paga diretamente o imposto, mas difere o imposto ao comprador, que deduz o preço nosso. Então, o preço aqui, como lá fora, ele é um preço pequeno. O milho tem um valor muito pequeno. É o cereal de menor valor no mundo hoje. Os países que são ricos estão subsidiando desbragadamente. Os grandes produtores subsidiam os Estados Unidos, a China, e o terceiro é o Brasil, que não subsidia. O problema maior que eu vejo, não precisa de haver subsídio, é que houvesse, pelo menos, o seguro rural completo. A nossa ministra está fazendo um esforço muito grande, já multiplicou por 5 os recursos do seguro, mas, infelizmente, teria de multiplicar por 50. O Brasil não está tendo hoje recursos suficientes para isso. Nós temos uma proposta para que haja um seguro formado pelas cadeias produtivas que trabalham no milho junto com o governo. Assim o dinheiro daria, mas esse projeto ainda não está funcionando. E, enquanto isso, o Brasil vai ter dificuldades para competir lá fora com os subsídios dos países ricos. Presidente, nós temos hoje uma grande comercialização com a China. Isso, a China ainda é dependente do nosso milho, né? Assim como da nossa soja também. Gostaria de saber se isso, na visão de vocês, permanecerá, né, a um prazo de médio a longo prazo, né? E também se essas negociações que estão ocorrendo no mundo agora da tecnologia 5G, se nós optarmos ou por adquirir a tecnologia chinesa ou a americana, se isso vai interferir nas negociações de produtos agrícolas e principalmente do milho. Olha, eu sou muito realista com relação a mercado. Eu acho que o mercado é que funciona. Quem precisa de um determinado produto e não tem, ele tem que buscar onde tiver. E o Brasil vai ter, que é o que tem chance de crescer mais daqui por diante. Então, a minha visão, em primeiro lugar, é que essa preocupação ela tem de sermos capazes de produzir produtos de boa qualidade, devidamente certificada essa qualidade, a preços competitivos, o que nós já estamos fazendo, e com constância de oferta, que é o que o mercado internacional precisa.
essas nuances políticas, elas ficam mais numa especulação que não é muito real. O mercado é que é real. Esse é firme. Se nós precisamos no Brasil de comprar trigo, nós temos que comprar o trigo onde ele estiver. E lá eles precisam, você me perguntou, mais da soja, porque eles praticamente não produzem, e agora muito do milho também. E eu vou explicar por quê. Aquela febre suína africana, que dizimou metade do seu rebanho na China, ela dizimou principalmente a chamada suinocultura de fundo de quintal, sem tecnologia, que não foi possível controlar. Eles controlaram na chamada área de produção tecnológica. E agora tomaram uma decisão, estão caminhando numa velocidade espantosa para transformar aquela suinocultura de fundo de quintal em altamente tecnificada. E essa vai depender não da lavagem e dos dejetos, mas principalmente de ração. E a ração, você pode ter certeza, 70% é milho e 30% é soja. Portanto, eles vão continuar a depender. O que nos cabe é produzir competitivamente um produto de boa qualidade. Certo. Um dos gargalos da produção de milho brasileira é a questão da irrigação, né, presidente? Como a Associação Brasileira vê e está trabalhando para desenvolver essa questão aqui no país? Olha, é um esforço da iniciativa privada e do próprio governo no sentido de facilitar o uso do recurso natural chamado água, que o Brasil é o mais rico do mundo. Se já éramos, antes de conhecer o aquífero amazônico, chamado Belterra, hoje, com ele, nós sabemos que a nossa reserva de água doce, ela praticamente dobra só com esse aquífero amazônico. Nós não precisamos pensar agora no uso da água da Amazônia. Só o uso dos aquíferos que nós temos nas áreas mais próximas da produção, como é o Guarani, como é o Urucuia, como são outros pequenos aquíferos que dão condição de o Brasil usar essa água competentemente para produzir mais. Aí está uma grande vantagem que o mundo descobriu agora. O Brasil irriga pouco. Só tem um detalhe. 1 hectare de irrigação aqui vale por 3 lá fora. Porque nós produzimos, isso está acontecendo, eu não estou inventando nada, no Planalto Central brasileiro, todo produtor já está produzindo 3 safras. Lá fora, eles só conseguem produzir uma safra, porque o frio não permite. Imagina só essa vantagem comparativa o que nós vamos ganhar. Eu tenho absoluta certeza que com a irrigação nós vamos mostrar que essa agricultura tropical sustentável é realmente imbatível, além de outras tecnologias que já estão sendo usadas e que são também imbatíveis, como é, por exemplo, o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Florestas. Presidente, dos gargalos que nós temos é o armazenamento. A gente vê quando a safra de milho é boa, a gente vê muito produto exposto, né, à luz, a céu aberto aí, por causa de um problema de armazenamento que nós temos no país. Como vocês veem essa questão? Olha, o governo está fazendo todo o esforço no sentido de um programa de armazenamento em melhores condições. O armazenamento no Brasil ainda tem custos altos. E os juros que estão sendo oferecidos apertam muito. Eu te digo isso porque eu tenho trabalhado muito junto às cooperativas e algumas delas chegaram a não usar o recurso do financiamento, alegando que é inviável. Agora, este é um problema que nós temos que realmente resolver.
porque o que está acontecendo é que o Brasil, em algumas regiões, está amontoando o produto a céu aberto. E quando vem uma chuva, o preço cai. Isso tem que ser evitado. Mas eu creio que os investimentos estão sendo feitos e nós precisamos apressá-los. Agora, além do armazenamento, você tem que lembrar que a infraestrutura, de um modo geral, é o armazenamento, são as estradas vicinais, são as estradas-troncos, são principalmente os rios, que nós temos os melhores rios navegáveis do mundo hoje e que ainda não foram usados convenientemente, a não ser o Madeira, que foi usado por pequenos grupos que lá se instalaram. Eu não tenho dúvida que esse problema, a médio e longo prazo, vai ser resolvido em favor do Brasil. Ministro, gostaria que o senhor fizesse, então, aí uma projeção de 2021, aí, o que o senhor espera para esse ano? Olha, nós estamos esperando, segundo os estudos da própria Cobal e do IBGE, uma bela safra. Ela, graças a Deus, deve crescer esse ano entre 10% ou mais. E isso é necessário que se faça até 2050, para que o Brasil atenda a essa demanda que vai haver em alimentação até 2050, quando o mundo terá 9,7 bilhões de pessoas, principalmente com China, Índia e parte da África, países populosos, crescendo o seu PIB em níveis muito altos, ou seja, aumentando a renda do consumidor. Você sabe que quando aumenta a renda do consumidor, a primeira coisa que ele quer é comer bem. Portanto, nós temos que nos preparar para isso. E esses dados que nós temos estão sendo cotejados com os dados das instituições internacionais, da OCF, da FAO, do Banco Mundial e do Banco Interamericano. Com relação a novos mercados, o que podemos esperar aí, presidente? O senhor acabou de elogiar a ministra pelos esforços que ela tem feito em abrir novos mercados. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de quais as perspectivas aí, então, para o milho brasileiro nesses próximos anos. Olha, o milho brasileiro vai ser, sem dúvida, o milho que mais vai crescer daqui por frente. A razão é simples. O nosso milho é vendido novo, bastante novo. Ele tem mais proteína, mais lisina, mais triptofano e alimenta melhor e dá melhor resultado. As vacas, as ovelhas, os porcos, as aves, todos os animais que são alimentados com esse produto. Então, nós precisamos aumentar a nossa produção, porque quem está preferindo o nosso milho é mais do que o mercado. É o animal que come, que dá melhor resultado ao consumidor, ao produtor e ao consumidor. Tá certo, então. Presidente, muito obrigado pela tua participação. Novamente, parabéns pela indicação que o senhor teve aí. E é sempre um prazer conversar com o senhor. Um feliz 2021, que tenha muita saúde e que permaneça aí por muito tempo ainda contribuindo com a agricultura brasileira. Muito obrigado. Eu agradeço muito e aproveito essa oportunidade para estimular o Rio Grande do Sul, através do seu canal de comunicação, que continue no projeto de produzir mais milho e que não esqueça da irrigação. Eu acompanhei as últimas 8 safras do Rio Grande do Sul, 9 safras. Em todas elas eu vi crescer a irrigação e onde se irriga aí, eu tenho o prazer de ver com os próprios olhos de que o milho irrigado no Rio Grande do Sul é acima de 220, 240 sacos por hectare. O não irrigado não chega a 100. E outra coisa, onde se irriga, vocês já estão fazendo pelo menos 2 ou 2,5 safras.
Parabéns a vocês, que estão crescendo a irrigação. Muito obrigado, presidente.